ligado a duas coisas. De um lado, a forma mercadoria. Na dimensão dela, que é a forma mercadoria, quando os trabalhadores produzem um objeto que satisfaz sua necessidade, isso é apenas um objeto útil, um objeto que, por suas propriedades, satisfaz necessidades. Ora, mas quando ele assume a forma mercadoria, mais do que isso, ele vira veículo portador de um valor que se expressa na proporção entre que as coisas se trocam. Um valor de troca. Ao assumir essa forma aparentemente tão simples, o próprio trabalho, né, ganha uma dimensão diferente. Ele deixa de ser simples processo de trabalho, simples ação do ser humano com uma intencionalidade para produzir um fim útil. Ele passa a ser mais que isso. Ele passa a ser um processo de trabalho que acopla-se a ele um processo de construção, de constituição do valor das coisas, que será o critério pela qual elas serão trocadas. Num primeiro momento, essa mera transformação de forma, né, o fato de produzir um valor de uso para o meu próprio consumo, ou o fato de produzir um valor de uso para o consumo de outro, né, que só vai ter acesso a isso por meio da troca, não alteraria a função do trabalho. Né? Quer dizer, um camponês pode produzir seus tomates, sobrou o tomate, ele vai atravessar, vai até o quintal do seu vizinho, bater na porta e falar: ô compadre, tudo bem, o senhor? Sobrou tomate, estou trazendo tomate para vocês. Né? E o vizinho fala: mas você não vai voltar com essa coisa vazia, que é falta de educação, meu pai me ensinou, leve aqui essa torta de amora. Né? Há uma troca, mas não há valor de troca, não são mercadorias ainda. Você imagina a falta de educação daquele camponês dos tomates, olhando e falou: o quê? Uma torta só por tudo isso tomate? No mínimo 5 tortas. Né? No mínimo ele podia até levar 5 tortas, mas ia perder o compadre, né? Porque falta de educação é terrível, o valor de... Né? Não tem... Né? É como se o vizinho, parodiando uma propaganda de cartão de crédito, dizia: farinha, R$2. Fermento, R$1,50. Amoras, peguei no quintal. Né? Comer uma torta com o compadre, não tem preço. Não tem valor isso. Eu estou fazendo uma gentileza, dando uma torta, não tem. Né? São coisas, produtos do trabalho. Né? Dificilmente esse camponês dos tomates ou esse seu compadre da torta se estranha com o produto dos seus trabalhos. Esse trabalho se volta a ele como uma coisa que o domina ao invés de dominar. Né? Há uma identidade, há uma ligação entre o ser que produz e o trabalho. Tanta e tamanha que o próprio cansaço ganha uma dimensão diferente. Não é que esse tipo de trabalho não canse, porque ele continua gastando nervos, cérebro, músculos. Mas é visível quando você faz alguma coisa que cansa e você sai satisfeito. Tem coisa que a gente faz, cansa, que sai satisfeito. A gente gosta. Né? E não vê a hora de fazer de novo. Tirar prazer do que faz. Não é? Em algum momento esse trabalho sobre a forma mercadoria se distancia disso. E é um momento exato onde há uma inversão entre o valor como substância do valor de troca e o valor de uso. Quando o valor de uso passa a ser só um meio pelo qual é o valor de troca que passa a ser o essencial. Quer dizer, a generalização da forma mercadoria produz uma inversão das mais significativas e relevantes para o mundo do trabalho. Aquilo que era uma coisa que em si mesma era um fim, satisfazer uma necessidade, e uma troca que era só um meio de facilitar o intercâmbio, se inverte. Se inverte a ponto de o valor de uso é apenas um meio. Um meio cujo fundamento é ser portador de valor e realizá-lo como valor. Evidente que o máximo dessa forma alcança sua dimensão sob o domínio do capital. Porque sob o domínio do capital, esse processo de trabalho, que agora já é um processo de produção de mercadoria, alcança ainda uma outra dimensão. Né? Ele alcança a dimensão de ser trabalho subordinado, trabalho heterônomo, trabalho que se faz para outro,
e esse outro sendo proprietário dos meios de trabalho, dos meios de produção, usa o trabalho e o transforma ele próprio e o seu portador também numa mercadoria. Portanto, parece à primeira vista apenas um alargamento da ordem das mercadorias, chegando até a própria função do trabalho. Mas é muito mais do que isso. Ao apropriar-se do trabalho, o produtor de mercadorias, o proprietário dos meios de produção, assim procedendo, né, tem a capacidade, como sabemos, de apropriar o trabalho e, na sua própria constituição de produtor de valor, apropriar-se do trabalho além do valor da própria força de trabalho. Portanto, o processo de trabalho nessa terceira dimensão, submetido ao capitalismo, não é só trabalho produtor de coisas úteis, valores de uso. Não é só trabalho produtor de mercadorias, ainda que seja trabalho produtor de mercadorias e, portanto, também de coisas úteis. Ele é um trabalho cujo fundamento é a valorização do valor. Não interessando imediatamente se aquilo que foi produzido de fato satisfaz como satisfaz necessidades. Pois o valor de uso é apenas um meio para valorizar o valor em escala sempre ampliada. Portanto, não importa onde se aplica o capital, desde que ele apareça valorizado ao final. Ora, o trabalho submetido a isso fragmenta-se na sua dimensão humana, fragmenta-se na sua dimensão antropológica. Ele passa a ser uma atividade estranha àquele que realiza, comandada por outro. Né? Evidente que esse trabalho, na sua evolução, da manufatura à grande indústria, sofre ainda um processo a mais de fragmentação. Quando a divisão social do trabalho, externa, passa a ser internamente, primeiro na manufatura, depois na grande indústria, fragmentando o processo de trabalho. E aquele que trabalha fica responsável apenas por uma parte fragmentada, perdendo a noção do todo. Né? Uma atividade que vai ter que ser feita e que tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Receber um tanto de dinheiro que, uma vez de posse, eu vou ao mercado e compro as coisas já transformadas em mercadorias. Né? Nas palavras de Marx, nesse momento o trabalho degrada-se num mero meio de vida. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa parte, o Marx está escrevendo isso, por exemplo, entre outros momentos, além dos manuscritos, um texto ao final da sua vida, chamado Crítica ao Programa de Gotha. E o Marx, né, já está se aproximando, né, da terceira idade. Né? Não consta que ele se aposentou, teve uma grande dificuldade de trabalhar também. Né? Seguro Engels, que o bancou durante um tempo, sistema Engels de aposentadoria. Né? Mas era um bom sistema, né? Pelo menos era. Bom, não tinha desconto em folha, mas aqui não tinha folha, né? Então... Mas ele está lá já escrevendo Crítica ao Programa de Gotha, na última fase da sua vida, e pensando, criticando o programa de La Salle, ele vai dizer do que seria necessário das transformações materiais num processo de emancipação. E nesse momento, ele vai dizer que é necessário superar a escravizante subordinação do indivíduo à divisão do trabalho. São 5 elementos. Né? Primeiro deles, escravizante subordinação do indivíduo à divisão do trabalho. Segundo, dentro dela, dessa escravizante subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, a separação entre o trabalho intelectual de um lado e o trabalho manual de outro. Né? E logo em terceiro lugar ele coloca a necessidade de superar o trabalho como um mero meio de vida. Os outros 2 elementos o desenvolvimento dos indivíduos em todos os sentidos e o crescimento das forças produtivas para gerar abundância. Mas me chama a atenção esse do meio aí. Né? Eu tenho que superar a divisão escravizante do trabalho, entre ela a divisão de trabalho intelectual e trabalho manual, consigo entender isso, mas como superar o trabalho como meio de vida? Isso me atormentava. Né? Por quê? Se eu voltasse àquela definição inicial de trabalho, o trabalho não é a mediação entre o ser humano e a natureza como forma fundamental para criar as coisas. Eu vou superar isso? Né? Como que é possível superar isso?
trabalho não vai ser um meio de vida. Mas depois eu comecei a pensar sobre a frase e eu acho que eu entendi. Pode ser que não, né? Mas quem sabe um dia eu entendo. Mas veja bem, por que eu trabalho como meio de vida? Porque se nós pegarmos para qualquer pessoa nessa nossa estranha sociedade, saíssemos dessa sala, pegassem as pessoas e conversássemos com elas, e perguntassem de pronto, você trabalha para quê? Qual seria a resposta padrão? Qual seria a resposta que muito dificilmente as pessoas deixariam de dar? As pessoas responderiam, olha, eu trabalho para sobreviver, disse ela baixinha, não é? Eu trabalho para ganhar o dinheiro para pagar as contas, é isso, eu trabalho para isso, não é? Trabalho, pego dinheiro, vou lá no mercado, compro as coisas e como, vou lá, pago aluguel, né? Gasto meu salário para dentro, então eu trabalho é um meio para viver, é isso, não é? Tá. Na nossa sociedade isso não parece estranho. Estranho é quando a gente não consegue, estou preocupado porque eu não consigo trabalho, então não consigo comprar as coisas, está difícil de viver, né? E aí vai criar os sérios movimentos, entre eles aqueles pelo direito de ser explorado. Eu quero um trabalho, eu preciso de dinheiro para poder comprar as coisas, etc. Muito bem. Para entender a afirmação de Marx, vamos imaginar uma sociedade diferente. Vamos nos dar ao luxo de imaginar uma sociedade diferente. Uma sociedade onde as pessoas, ao serem perguntadas, você trabalha? Já achariam estranho a pergunta. Seria uma sociedade onde todos trabalhariam. E ao perguntar por que você trabalha, ela falaria o seguinte, sei lá, vou explicar para o senhor, eu trabalho como professor de história. E a história é uma coisa grande, os meninos e as meninas nascem e não sabem o que aconteceu antes, eu ensino eles. Né? Isso que eu faço. Olha, eu faço ônibus. Eu faço ônibus por quê? Porque as distâncias ficaram grandes para levar a gente do hotel até o encontro sobre a aposentabilidade, precisa de um veículo. Né? Bota a gente dentro do veículo, leva lá, eu fiz aquele negócio ali. Né? Olha, eu trabalho, eu sou médico, então as pessoas gastam, ficam doentes, não cuidam da saúde, são sindicalistas, etc e tal. Né? Então a gente vai lá e dá uma garibada para ver se o cara melhora, ensina, faz assim, fisioterapia e tal. Né? Para consertar aquilo que o corpo vai gastando. Tem uma diferença nessas duas respostas, uma diferença qualitativa. Um vai dizer, eu trabalho como um meio para garantir a vida. E o outro vai dizer o seguinte, eu trabalho como parte integrante, fundamental da vida. É uma atividade útil, que eu partilho com meus colegas e por partilhar com eles constitui um ser social que resolve seus problemas. E estranhamente, isso não está numa relação de proporção quantitativa com quanto eu vou tirar da riqueza socialmente produzida. Porque a sociedade das mercadorias faz isso, né? Quer dizer, eu vivo meio, aí eu preciso viver inteiro. Aí o que eu faço? Eu pego uma bolsa CNPq, eu pego um projeto de extensão, né? Eu faço um esqueminha de uma fundação para um dinheirinho e tal, né? E aí eu trabalho das minhas dedicações exclusivas 40 horas, mais 40 horas, né? E aí por quê? Porque aí eu consigo viver 2 vezes. Por quê? Porque eu consigo dar 2 vezes, para ganhar 2 vezes em dinheiro, para poder finalmente, né? Tudo é nessa proporção. Seria estranho imaginar que a relação entre o conjunto do trabalho oferecido e os bens tirados dessa sociedade não dependessem dessa lógica, porque os produtos do trabalho teriam deixado de ser mercadorias. Uma sociedade onde cada um pudesse dar de acordo com sua capacidade e tirar de acordo com sua necessidade, desaparecendo a mediação mercantil. É aí que o trabalho deixa de ser um meio de vida.